Primeiro, uma boa noite aos companheiros, às companheiras. Eu sou o Reginaldo, trabalhador da empresa Compass, uma multinacional, que ela já está sendo vendida foi comprada pela ICL, uma empresa de Israel. Sou dirigente do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região. Sou militante da Unidos para Lutar e da Luta Socialista PSOL. Companheiros, nessa pandemia, ficamos com mais certeza, que as multinacionais, estão lucrando fortunas. O exemplo, a empresa que eu trabalho, ela foi vendida para a ICL, Foi vendida para a ICL no momento de pandemia, no momento que, a classe trabalhadora sofrendo demissões, o povo pobre, necessitando, de comida, Então, assim, a gente vê um cenário que as empresas estão lucrando, mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia tem esse lucro, gera essa riqueza, para os empresários, e os pobres, eles ficam cada vez mais pobres. A realidade é essa, E o exemplo, gente, a empresa foi vendida, para essa multinacional da ICL que eu falei para vocês, no meio de uma pandemia que é um caos no nosso país, um caos total. Um caos total, E quem sofre com isso aí, como eu coloquei, os mais pobres. Enquanto isso, junto com o sindicato e os trabalhadores da Compass, fizemos uma paralisação no início da pandemia, pedindo testagem em massa para todos os trabalhadores da Compass, E que lá surgiu 3 casos de Covid, no início da pandemia, e a gente conseguiu a testagem em massa através de uma greve, de uma mobilização junto com os trabalhadores. Então, foi uma vitória enorme na Compass, que a gente conseguiu testagem em massa, e depois dessa testagem em massa, a gente conseguiu lá, que teve mais, na verdade, 25 casos de pessoas infectadas trabalhando. Pessoas com febre, pessoas com sintomas de Covid, Então, assim, se o sindicato, junto com os trabalhadores, não tivesse feito uma mobilização lá na empresa, tinha infectado mais de 200 trabalhadores. Então, isso foi uma vitória, dos trabalhadores perante a pandemia, E isso demonstra, gente, que a realidade é uma só, Por isso, gente, que defendemos a testagem em massa, para a classe trabalhadora. Que faça testagem em massa em todos os trabalhadores, Os trabalhadores da saúde, empresas, mercadinhos, lojas, mas tem que exigir a testagem em massa para todos os trabalhadores. E depois dessa testagem em massa que nós fizemos na empresa que eu trabalho, a empresa Compass, abriu-se, uma porta da gente ir para a porta de outras empresas, com os sindicatos, junto com os trabalhadores, e pedindo testagem em massa, como grandes multinacionais, como a Monsanto, como a BASF, como a Target, a Corteva, a antiga Honras, que hoje é a Dow. Então, assim, esse leque, depois que a gente conseguiu fazer essa mobilização, pedindo testagem em massa para todos os trabalhadores da compra, isso abriu um leque para a gente poder chegar em outras empresas e exigir a testagem em massa, Com uma assembleia, junto com os trabalhadores tudo preocupado na pandemia, se estava levando a doença para casa ou não, tinha uma preocupação enorme por parte dos trabalhadores. E a gente conseguiu avançar com uma grande vitória, fazendo testagem aí, mais de 10 multinacionais, aqui na nossa região de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. Então, foi uma vitória dos trabalhadores, perante essa pandemia. Desde o começo da pandemia, travamos uma luta, com as empresas, por testagem em massa, O governo Bolsonaro, com medidas provisórias também, atacando a classe trabalhadora, com as medidas provisórias 936, E a gente também, consequentemente, com a testagem, já fomos barrando essas medidas do governo, fazendo paralisações, fazendo greve aqui no Vale do Paraíba, justamente para barrar essas medidas provisórias. Teve multinacional que colocou a medida provisória. Ela colocou a medida provisória 936, que reduziu o salário e jornada dos trabalhadores. E isso na pandemia. Empresas multinacionais que não estavam parando na pandemia, elas estão produzindo normal, Se a empresa parasse na pandemia,
a gente acreditaria que sim, né? Mas a gente tem todo aí um histórico aí. O governo Bolsonaro, gente, faz, né, uma campanha nacional sobre medidas de prevenção. Como isso, o uso da máscara, não fez nenhuma medida, não colocou, né, sequer, né, uma campanha nacional para o uso de máscara, né, distanciamento social. Então, o governo Bolsonaro ele vem de contramão de tudo que está colocando, né, contra a OMS. A OMS vem colocando distanciamento, uso da máscara, e o governo Bolsonaro vem colocando completamente, né, essa a posição contrária. A pandemia acelerou o problema do país, a crise social, né, economia, o desemprego, a pobreza no Brasil chega a mais de 35 milhões de pessoas miseráveis, pessoas que estão ganhando R$245 para sobreviver, né? A economia, o preço do arroz, do feijão, do óleo, os itens da cesta básica, que se não consegue mais um pai de família comprar uma cesta básica, né? A pesquisa realizada, gente, tem uma pesquisa realizada aí mais ou menos entre 100 países, né? O Brasil é o 14º país, né, no mundo com maior desemprego. Então, assim, a gente vê um desemprego total no nosso país. Um desemprego onde tem pessoas passando fome, pessoas que estão necessitando desse auxílio que não chega, um auxílio digno para os trabalhadores. Então, é um caos total no nosso país. O governo Bolsonaro dando as costas, né, para as pessoas mais pobres, pessoas mais humildes, que necessitam de um auxílio emergencial. É necessário derrubar, né, Bolsonaro, né, para salvar vidas. Basta assistir os lucros dos bilionários do nosso país. Tem empresários que estão ficando cada vez mais ricos no nosso país, né? Enquanto esses empresários ficam ricos, os trabalhadores na linha de frente trabalhando, com o risco do Covid, trabalhadores morrendo. É esse cenário que nós estamos vendo no nosso país. É necessário garantir o isolamento social, tá? Com uma quarentena geral, com garantia de salário para os trabalhadores. Nós temos que colocar um posicionamento dessa forma, exigir uma quarentena geral com um salário digno, um salário que a empresa consiga bancar, que os empresários arranquem dinheiro do bolso para bancar esse salário para os trabalhadores, para que saiam dessa linha de frente do Covid, né? Aos trabalhadores em home office, é necessário garantir os direitos, né, dos trabalhadores em home office, que possa pagar os custos operacionais, que as empresas paguem esses custos operacionais dos trabalhadores, porque eles têm custo com água, luz, telefone, né? Materiais de escritório, os trabalhadores estão em home office, né? Então, a função deve ter garantias, essa função deve ter garantia, um suporte, né, em caso de acidente. Que todo mundo está em home office, mas não tem um suporte, não tem uma lei falando que ele tem uma garantia se sofrer um acidente na casa. Então, assim, é um caos total, né? Então, gente, eu queria também aqui fechar aqui a minha fala, que já está em 15 minutos, a câmera mostrou 15 minutos aí, né? O Brasil tem uma solução, né? Vai chegar pelas mãos dos trabalhadores. Reginaldo, você pode falar mais 10 ainda. Faltava 15, desculpa. Nossa! Mas tudo bem, eu vou me reorganizar aqui de novo. Mas assim, gente, para mim fechar minha fala aqui, né, tem solução sim. Vai chegar pelas mãos dos trabalhadores. Vai chegar pelas mãos dos trabalhadores, né, construindo uma greve geral, exigindo a saída imediata do Bolsonaro e Mourão, né? Vacina para todos, a quebra das patentes, que não podemos deixar isso aí na mão dos bilionários, na mão dos ricos, essas patentes. Tem que exigir essa quebra de patente, para que o povo pobre consiga ser vacinado, para que o povo pobre tenha acesso a essa vacina, né? Lembrando, pessoal, que o nosso, né, presidente genocida Bolsonaro, ele teve a chance de comprar 70 milhões de doses de vacina em agosto e não comprou essa vacina. Não comprou essa vacina. 70 milhões de doses, que nós já podíamos ter vacinado todos os nossos velhinhos, que eu tenho aqui na minha casa, o meu sogro, a minha sogra, que até agora tomou só a primeira dose. Então, a gente já tinha vacinado essas pessoas que mais necessitam dessa vacina. E o governo Bolsonaro deixou de comprar, dizendo que o dinheiro estava no bolso dele, quem dava a canetada era ele. Esse dinheiro é nosso, gente.
Esse dinheiro é do povo. Então é um absurdo total, né? Essa quebra das patentes é para isso. É para que não fique na mão dos bilionários, não fique na mão dos empresários, né? Ao não pagamento da dívida pública. Tem países lá fora que deixou de pagar a dívida pública para usar esse dinheiro, para poder colocar na saúde. Governo Bolsonaro, né, criticando o nosso SUS. Esses companheiros estão na linha de frente, esses companheiros estão dando a vida para poder ajudar essas pessoas que mais necessitam no nosso país. Querendo privatizar o SUS, privatizar os Correios, privatizar a Petrobras. O que eles estão querendo, gente, é acabar com o que nós temos no nosso país. E nós temos que se unificar para construir uma greve geral, levar os trabalhadores para a rua, levar a população para a rua, para a gente derrubar Bolsonaro. Temos que exigir também, eu acho que nós temos que colocar aqui, gente, colocar bem aqui nessa live, 10% de toda a riqueza produzida no nosso país. Que esses 10% vá para a saúde, vá para o SUS, que hoje nós sabemos que não chega, acho que, se eu não me engano, nem 4% que vai para a saúde. Então, esse cenário de destruição que nós estamos vendo no nosso país. Esse cenário que a gente vê pessoas em semáforo pedindo alimento, pessoas com plaquinha pedindo emprego. E um governo que vai de contramão de todo esse cenário. De todo esse cenário que nós estamos vivendo. Então, está na hora da gente construir, sim, uma greve geral. Né? Construir uma greve geral, né? A não privatização a privatização do SUS, né? Exigir que não privatize. Que Paulo Guedes está doido para privatizar o SUS. Quer fazer igual aos Estados Unidos. Que a gente vai lá e paga uma consulta, sendo que nem emprego tem. Né? Então, você vê, para a gente ver que nível que está esse governo. Então, é esse cenário, né? Exigir também, gente, um auxílio emergencial permanente para os companheiros, para os trabalhadores desempregados, para os informais. Colocar um auxílio emergencial para essas pessoas que estão aí. Tem mais de 38 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Juntando as pessoas, né, que foram desempregadas, aquelas que vendem churrasquinho na rua, que são os informais, que vendem salgadinho na rua, porque já desistiu de procurar emprego. Então, eu acho que nós temos sim que pensar lá na frente o que vamos construir. O que vamos colocar, que proposta que nós vamos colocar, né, para a classe trabalhadora. Que nós vamos levar para eles, para poder construir uma greve geral. Então, o congelamento também dos alimentos da cesta básica. O preço que está o arroz, o preço que está o feijão, a carne. Pobre não come carne mais, gente. Você vai no mercado lá comprar 1 quilo de contrafilé, é 1 palmo de gordura e 1 dedo de carne. A carne é essa que o pobre está comendo. E quem consegue comprar 1 quilo de contrafilé que custa 35 a 38 reais. Então é um absurdo total. É um descaso total com o povo brasileiro. É um descaso total. Né? Pedir também o congelamento do combustível. Né? Então são coisas que a gente tem que colocar, pessoal, que não dá para a gente poder aceitar esse tipo de atitude. Né? O principal culpado pelos acidentes e mortes de trabalho, podemos concluir, é o sistema capitalista. Esse é o principal dos acidentes que acontecem em fábrica. Dos acidentes que acontecem, como aconteceu no Carrefour recentemente. O menino Matheus, de 20 anos de idade, que foi manobrar uma empilhadeira, a empilhadeira tombou em cima dele. Então, para você ver. Então, quem banca todas essas mortes, né? Nesse dia que nós estamos conversando de um internacional aqui, Dia Mundial, nós estamos colocando aqui hoje, discutindo sobre aqui as vítimas de acidente de trabalho, de doenças ocupacionais,
são os empresários que são culpados. Né? Então, o principal culpado desses acidentes, mortes dos trabalhadores, podemos concluir aqui que, tranquilamente, que é o sistema capitalista, que coloca a saúde, né, a vida do trabalhador em segundo plano. Ele não está preocupado com a vida do trabalhador, não está preocupado se é um pai de família, se ele tem filho em casa, se ele tem que voltar para a casa dele. O capitalismo é assim, ele explora você até a morte. Então, gente, temos que trabalhar o capitalismo que coloca essa saúde e a vida do trabalhador em segundo plano, né? E prioriza o lucro dos grandes empresários que nós temos visto no nosso país, que são mais de 5 empresários que ficou mais bilionário ainda nessa pandemia. E o pobre, o trabalhador, as pessoas mais pobres é que geram a riqueza desse país. Essas pessoas que geram toda a riqueza e que são a mais crucificada, a mais explorada. Então temos sim, pessoal, temos que construir uma greve geral. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo esse governo corrupto que vem massacrando a classe trabalhadora. Com medidas, né, com ataques às centrais sindicais. Esse é o governo Bolsonaro, genocida. Que essas mortes da CPI, que eu acredito, como a companheira falou, que pode terminar em pizza, mas ainda tem que acreditar na justiça. Nós temos que acreditar na justiça que ainda podemos ver esse cara preso ainda. Porque só quem passou por família que perderam por Covid vai saber o que a gente está falando. Pessoas que perderam entes queridos. Essas pessoas vão saber o que a gente está discutindo aqui hoje. Beleza. Bom, gente, eu sou Renato do Banhado, atuo no Movimento Popular em São José dos Campos, sou militante da LS PSOL, a gente participa de algumas greves em conjunto, inclusive com o Sindicato dos Químicos aqui de São José dos Campos e região, e a discussão da saúde do trabalho nunca foi sempre foi muito relevante, mas não se tornou ainda mais relevante na questão da pandemia. Mas eu quero abordar um tema que geralmente não é discutido nessas reuniões, que é o seguinte: hoje a informalidade do trabalho é muito grande, ela aumentou bastante, e eu moro em periferia, então eu sei o quão é a informalidade dentro desse local de trabalho. Esse gráfico que foi mostrado, por exemplo, se você leva em consideração a informalidade, muito provável esse gráfico estaria muito mais à frente do que está hoje. E por conta de, né, teto dos gastos públicos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, com certeza esses dados a cada ano que passa, eles já ficam mais defasados. Por que fica defasado? Porque a informalidade aumenta num nível catastrófico, entende? Então hoje, por exemplo, você vê a quantidade de pessoas que ficam no semáforo vendendo bala, paçoca, água e tal, ou que vigia carro, ou que trabalha para alguém que ele trabalhou no anterior às novas leis que se vê vigente no país com relação à reforma trabalhista. Isso precariza muito mais, e a questão da saúde do trabalhador simplesmente não existe, porque aquele trabalhador não tem direito algum. Então, muito provável ele tá aí exposto para poder pegar todas essas doenças que a gente está, né, para pegar quando trabalha, além daqueles que são fichados. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar para o futuro, de como vai fazer isso aí, como é que faz alguma coisa desse tipo, como é que você consegue fazer uma luta com relação a isso. Eu não me lembro qual país que foi, que, por exemplo, a Uber teve que reconhecer que era funcionário dela. Aqui não acontece, por exemplo. Então, você pega entregadores de aplicativo, iFood, Uber, 99, entre outros aí. Então, assim, essa é uma luta necessária, não que a gente quer, por exemplo, a gente quer combater, de fato, essa famigerada terceirização da terceirização, porque hoje você coloca numa cabeça de um trabalhador que ele é empreendedor, mas ele não é, ele, na verdade, vamos dizer assim, ele é um escravo do século XXI, um escravo do novo tempo, assim, por assim dizer. É colocado na cabeça dele que ele é um empreendedor, mas só que não, ele é um escravo e as condições que ele trabalha talvez muito parecida, por exemplo. E qual é a condição de saúde, qual o direito que se tem, se ele sofreu um acidente, onde que vai? Quem que paga essa conta toda? Quem que paga a conta dele estar trabalhando? Então, assim, é uma discussão, inclusive, que eu peço até para Conlutas mais para frente, fazer essa discussão, inclusive,
Se eu puder contribuir com a discussão, com certeza eu vou querer contribuir com a discussão, e parabenizo aí os companheiros dessa discussão, uma discussão muito válida, e que eu revi vários companheiros que há muito tempo eu não vi aqui. Obrigado, camaradas. Boa noite a todos aí, meu nome é Cristiano, eu sou dirigente do Sindicato dos Químicos, juntamente com vários companheiros que estou vendo aqui, e o meu camarada aí, Reginaldo, dos Químicos também, parabéns a todos aí. Bem, eu queria começar a fala aí em relação desse dia 28, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Doenças do Trabalho, é um dia importantíssimo. E os meus sinceros sentimentos a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, são os votos do Sindicato dos Químicos. E, portanto, o maior responsável pelas mortes em nosso país é esse governo genocida, Bolsonaro e Mourão, e fora todos os corruptos aí. Eu acho que eu queria colocar direcionar minha fala ao doutor Marcos Orione em relação, dentro dos sindicatos, temos duas questões importantíssimas aí em relação à abertura de CAT. Aqui, abertura de CAT com um órgão responsável, o CRESO. Não tem médico, doutor, não tem médico de trabalho para avalidar a CAT. Quando você faz a validação da CAT, você vai lá, coloca todo o seu contexto, chega no CRESO, que o CRESO é um órgão responsável, você chega lá, eles falam, não tem médico de trabalho. Você vai fazer como isso, entendeu? Como que a gente vai fazer isso? A lei determina o seguinte, que tem que seguir seus trâmites, né? Só que, quando você chega lá no INSS, que é a lei 8.213, ela determina vários quesitos, e um deles é a abertura da CAT. E até colocar isso para o senhor, doutor, a portaria do Ministério do Trabalho e da Economia, número 4.334, dia 15/4/2021, a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, se trata no artigo 22 da 8.213, que se diz o seguinte, será cadastrado exclusivamente por meio eletrônico, quer dizer, pelo e-social. Mas o sindicato não tem e-social, quer dizer, fica tudo na mão do patronal, entendeu? Vai prejudicar mais a questão ainda. Bem, e o outro item, bem rapidinho, vou até falar bem rápido aqui, eu queria que o doutor também respondesse esse item aí, abertura de CAT aos trabalhos de home office, isso virou tendência, doutor, isso dentro de qualquer fábrica, qualquer unidade, isso virou tendência. A minha pergunta é, tem nexo causal? Vou colocar até uma pergunta para o senhor, doutor, a CAT em trabalho de home office é obrigatório? Tem nexo causal? O senhor acabou de colocar aí, doutor, tem nexo causal, a pessoa tem que trabalhar dentro da fábrica. Existe, o que as empresas estão fazendo agora, doutor? Estão anexando o teletrabalho com o trabalho de home office. É totalmente diferenciado. Por qual motivo? No artigo 19 da 8.213, o acidente de trabalho é aquele que ocorre dentro do exercício do serviço da empresa, ou de empregado doméstico, todos os serviços. Porém, no artigo 75 da lei da CLT, a prestação de serviço pelo empregado é de regime de teletrabalho. Observará o dispositivo vigência. Agora eu já pulo para a linha C do artigo 75. A prestação de serviço da modalidade teletrabalho deverá constar expressamente o contrato individual de trabalho que explicará qual tipo de serviço. Porém, o que a empresa está fazendo? Está tirando o trabalhador dele lá, que é um contrato vigente com a fábrica, só vou concluir já, com a fábrica, e colocando serviço de home office e falando que é teletrabalho. São coisas totalmente distintas, doutor. Então, concluo a minha palavra aqui. Muito obrigado a todos. Uma boa noite aí, ok? Muito obrigada. Não, gente, eu primeiro quero deixar aqui a solidariedade também aos companheiros, né? Os terceirizados da LG, né? Que é a Blutec, a Santec, a 3C, que estão em greve há mais de 20 e poucos dias, né? Sobre o fechamento da LG. Essas terceirizadas fornecem produto para a LG, então, assim, já estão há 20 e poucos dias de greve, e a solidariedade nossa vai para esses companheiros que estão na luta, firme e forte lá, brigando pelos seus direitos lá, né? Também quero deixar aqui a importância do 1º de maio, né? Construir uma luta também forte no 1º de maio também, para que a gente dê resposta para esse governo, né? Que tem a classe trabalhadora está disposta a lutar, né? Mas eu quero também ressaltar aqui, companheiros, né? Sobre a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista aprovada pelo Michel Temer, né? Uma reforma que os governos que passaram forçaram, né? Essa reforma trabalhista, né? A terceirização que entra na reforma trabalhista, isso vem causando muitos acidentes em fábrica, que o terceirizado ele é muito explorado,
Terceirizado, no chão de fábrica, ele é explorado, né? Ele não tem um convênio médico, ele não tem os mesmos benefícios que um funcionário, né? Que um trabalhador da empresa tem. Então, assim, uma exploração total. E são os mais visados para o acidente. Então, a gente tem também que ter essa atenção muito grande, né? Para esse trabalhador terceirizado. Que no Vale do Paraíba aqui, vários acidentes aconteceu, a gente apurando, assim, viu que era trabalhadores terceirizados. Então, assim, é um massacre total que vem também, né, em cima desses terceirizados. E também aqui os companheiros também que estão os informais, né, como Uber, né, motoboys, aí você vê que muitos acidentes também de moto, né, Uber sendo morto também aí, né, colocando a sua vida em risco. Então, tem aí, né, um cenário muito grande que essa reforma trabalhista respalda esses empresários, que contratam essas empresas, que pagam mixaria, né, para os trabalhadores, né, explorado, né, sem um refeitório para comer. Muitas vezes o terceirizado come marmita na empresa, né, mas não come no refeitório da empresa. A discriminação total também dos terceirizados. E a reforma trabalhista é isso, aprovada pelo Michel Temer. Ela veio assim forçada pelos outros governos anteriores a ser aprovada, a reforma a ser aprovada. Quando chegou a Michel Temer, né, meteu-se a caneta e aprovou a reforma trabalhista. E veio esses ataques brutais. Na reforma trabalhista também tem as NR também, né, de segurança também, que também algumas NR foi tirada. Né? As NR de máquina, por exemplo, de equipamento de máquina, as NR, quer dizer, ela foi barrada, algumas foi tirada. Então, assim, proteção de máquinas. Então, essa reforma trabalhista também que causa vários acidentes também. Né? Que é isso, é o capital que é isso. Ele quer explorar de uma forma, né, que o trabalhador não tem saída para isso. Né? Mas isso é a importância da luta. A importância que nós temos que deixar aqui, né, reforçar ainda essa data, do dia 28, Dia Internacional, né, em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Né? Colocar aqui também, né, segundo o Observatório Digital de Segurança da Saúde, né, do Trabalho, em parceria com a OIT, né, com o Ministério Público do Trabalho, aponta que somente, né, em 2020, mais de 400 mil pessoas acidentadas. Então, você vê um número aí extraordinário de pessoas acidentadas, né? E pessoas também aqui durante o exercício da função. Então, quer dizer, 400 mil pessoas acidentadas exercendo a sua função dentro das empresas. Isso no mundo todo. Né? E também aqui, quase 2 mil mortos por acidente. Então, você vê que é um cenário de destruição, né, do trabalhador. O cara vai para a fábrica, ele vai para o seu emprego e não sabe se vai voltar. Ele não tem certeza se ele vai voltar para sua casa, voltar para sua família. Então, há uma preocupação muito grande. Né? E aquilo que a gente coloca, a reforma trabalhista, né, para ajudar ainda mais os empresários a explorar mais a classe. Né? E cada 15 segundos morre um trabalhador. Cada 15 segundos morre um trabalhador de acidente de trabalho, né, ou doenças adquiridas no ambiente de trabalho, em todo o mundo. A cada 15 segundos morre um trabalhador, um pai de família ou uma mãe de família. Então, você vê que é uma coisa impressionante, não é uma coisa que a gente coloca aqui, que não é uma discussão, um debate que estamos fazendo aqui hoje, não é uma coisa simples que está sendo colocada aqui. São coisas que a gente vê que é coisas pesadas. É coisa que quem sofre é só quem está ali no chão de fábrica. Quem sente na pele o dia a dia. Né? Então, isso supera 2 milhões de mortes por ano em todo o mundo. 2 milhões de mortes em todo o mundo. É um número muito excessivo. Isso é uma estatística da Organização do Trabalho. Então, é esse cenário que nós vivemos no nosso país. É um cenário de exploração, de retirada de direito, né? Um governo que vem de toda a contramão nessa pandemia, né? Agora teve aí o ministro do governo Bolsonaro, que tomou a vacina escondido, né? E queria ajeitar a vacina para o Bolsonaro tomar também, já que não tomou essa vacina. O cara declarou isso aí.
Então, é uma loucura, é um ataque em cima, né, das pessoas mais humildes, das pessoas que necessitam de uma vacina, que empresários estão tirando proveito disso. Por isso a importância da quebra da patente. Quando a gente coloca a quebra da patente, é para isso, para tirar, né, isso da mão dos ricos. Deixar o pobre ter acesso a isso, já que não tem acesso ao alimento, não tem acesso ao emprego. Então, companheiros e companheiras, é esse cenário que nós vivemos no nosso país. E queria agradecer aqui a todos os companheiros, a todas as companheiras presentes, a companheira que conduziu a mesa, parabéns pela companheira aí, tá? A todos os companheiros, deixar um forte abraço para todos os companheiros aí, e somente a luta muda a vida, companheiros.